Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. E hoje a minha convidada de hoje é a doutora Annelise de Oliveira. Ela é dentista, especialista em sono e vai falar das alterações que podem causar na mulher uns 40 a mais. Mas antes disso eu falo do meu parceiro, a Dental Mind. Parou de sorrir? Ligue para a Dental Mind que ela vai resolver o seu problema. Doutora, muito obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Antes Prazer disso, enorme estar aqui. eu vou entregar o meu presente tradicional. Ai, que o meu convidado não sabe. Que lindo. Tá? Uma Obrigada, lembrança doutor. para a gente poder começar a entrevista. Ah, adorei. É sempre até o convidado lembrar da gente, sabe? Ah, que demais. Super obrigada. Eu não imaginava que ele ia fazer um pacote desse tamanho, ia ser mais rápido. Mas... Isso Ai, é que graça. um infusor de chá. Ah, eu amo chá. Então adivinhei. Adivinhou? Porque eu tomo chá o tempo todo. Então você coloca o chá aí Ai, que graça. e a É hora... pra essa câmera que eu mostro? É esse aí, o infusor. Adorei. Muito, muito obrigada. Vamos. Vou colocar aqui. Adorei mesmo. Bom, você começou no jornalismo. Como que foi essa história? Eu venho de uma família de dentistas, né? E desde criança eu queria fazer odontopediatria, tá? Para já seguir, né, os passos da família. Mas a vida foi me levando, sabe, para o jornalismo. Foi uma coisa que não foi eu que falei, eu vou fazer. Foi me levando. Mesmo antes de eu entrar na faculdade, foram surgindo oportunidades. Surgiu depois um curso para eu fazer de locução de rádio, eu comecei a gostar, comecei a fazer alguns trabalhos na rádio da onde eu morava, da cidade, aí foi me levando, vou fazer o curso de locução no Senac. Fui, fiz, gostei. Eu acho que eu vou fazer jornalismo, né? Eu tô gostando desse negócio, né? De falar, de mexer com comunicação. E aí fui fazer. Foi até toda a família, nossa, mas eu tinha certeza que você ia fazer odonto. Eu falei, não, vou fazer jornalismo que eu tô me encontrando nessa área. E fui pro jornalismo. Foi pro jornalismo e aí começou, já caiu em emissoras, começou pela rádio e chegou a vir para São Paulo. Aí eu já morava em São Paulo. Morava em São Paulo, né? E aí eu fui para uma emissora pequena, TV Metropolitana. Comecei a apresentar um programa, um jornal lá chamado Metropolitana Primeira Edição. E um amigo que trabalhava comigo, um produtor nessa TV, falou: ó, ele tá tendo teste na Band. Você não quer fazer? Eu falei, nossa, na Band e tal. Falei, tá, vambora, vamos. E fui e fui passando várias seletivas até conseguir a vaga. E aí comecei a trabalhar nessa área e não parei mais, né, na época. Não, e aí vai para cobertura, reportagem, redação. Exatamente, mas assim, sempre foi no vídeo e assim, sempre no estúdio no início, né? Durante muitos anos eu trabalhei no estúdio, não fazendo reportagem de rua. Gostava também, mas aí as oportunidades foram aparecendo para mim no estúdio, eu fui ficando, né? E quando apareciam matérias de saúde, te davam um quê especial, né? Exatamente, eu sempre tive, eu sempre preferi, sempre que tinha qualquer cobertura, qualquer coisa lá dentro, às vezes a gente ficava ao vivo horas fazendo tinha alguma coisa a ver com a área da saúde, eu sempre estava envolvida. Retornava lá pro início, né? Sim, exatamente. E aí culminou no documentário. Ah, você fala da minha... Então, e aí... Da BBC. O que acontece? Eu fui fazer um curso de um mestrado em telejornalismo internacional em Londres, né? Fui com meu marido foi fazer um MBA e eu fui fazer esse telejornalismo lá. E como eu já gostava muito da área da saúde, inclusive no curso a gente teve que criar blog, várias coisas. O meu sempre era na área da saúde, por coincidência, sempre. E coincidência não, porque era o que eu gostava, né? E aí chegou o trabalho de conclusão de curso desse mestrado, eu falei, bom, eu vou fazer um tema na área da saúde. E fui fazer sobre obesidade, né? Que é um tema que eu achava interessante lá no mundo, no Reino Unido e no mundo todo, né? A obesidade hoje é um tema crítico, né? A gente tá falando, acho que eu não sei quanto tempo tem o documentário. 2010. Né? Não sei se já se tratava a obesidade como doença crônica nessa área. Ainda não, mas eles já estavam fazendo todas essas predições, assim. Então é um tema que desde lá para cá é um tema atual. Super. Hoje se fala
das canetas emagrecedoras. Muito. Então, Tá uma assim, febre, né? então. E aí a gente consegue perceber que a obesidade é um tema, por isso que eu perguntei do documentário, que é um tema atual. Muito, né? muito. E até mesmo a gente consegue correlacionar isso até com a odontologia, né? Porque se o corpo está inflamado, está com todos os marcadores inflamatórios alterados, vai ter alteração na cavidade oral. O paciente vai ter inflamações, pode ter mais sangramento, uma série de coisas por conta disso. Não, você sabe o que você falou? Depois você pode até falar mais a fundo dos marcadores inflamatórios, que eu acho que é importante, são sinais que um profissional de saúde, o dentista ou médico, deve se atentar, não é? Sim, muito, muito. E aí, assim, e nos dias de hoje, faz toda a diferença quando você consegue reduzir esses parâmetros, consegue ter uma vida mais saudável, alimentação mais saudável, os hábitos, tudo para reduzir esses parâmetros, você consegue ter mais qualidade de vida, não só na saúde oral, mas como um todo, né? Isso Sim, é o mais interessante. O importante, assim, a gente tem que entender a boca como parte de um todo, né? Exatamente, Anderson. A gente não conserta aquilo, a gente tem que entender o geral, por que aquilo aconteceu. E eu acho que muitos dos problemas que nós temos hoje em dia, na nossa saúde, tudo, porque lá atrás eles resolveram separar mesmo a boca do corpo, né? Você trata disso, o médico trata isso aqui, você do coração e a boca o dentista. Tá, mas está tudo interligado, tudo começa pela boca. Com certeza. E aí quando resolveram tirar, muitos problemas ocorrem por E a maioria das doenças começa pela boca. Começa pela boca mesmo. E aí veio a odontologia na história. Aí veio a odontologia. Que foi, convenhamos, tem que ter coragem. Uma mudança radical. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Eu não tinha ideia da mudança radical, mas assim, eu já estava há muitos anos no jornalismo, né? Sempre gostei muito do que eu fazia, mas era aquela loucura. Porque eu trabalhava no Hard News, então assim, não tem hora, não tem final de semana, Natal, Ano Novo, era tudo aquela loucura. E eu já tinha me planejado, não, eu quero ter filho, eu quero ter uma vida mais tranquila. E nessa história toda, engravidei, tive algumas complicações no parto. Meu filho nasceu super prematuro. E aí eu falei pro meu marido, olha, daqui pra frente acho que é hora de eu fazer alguma mudança. Eu não quero mais voltar para essa loucura que eu tô vivendo. Eu quero tentar uma vida mais tranquila. Mal sabia eu. Eu falei, eu quero ir para uma vida mais tranquila, tal. E foi muito difícil, porque você começar do zero, em outra área, estudando, que eu tive que estudar, a gente volta a ser aluno. Exatamente. Voltar a ser aluno não é fácil. Não é fácil. Ainda mais na idade. Porque a postura de aluno, a primeira coisa que a gente abandona é a postura de aluno. Exatamente. Para retomar isso, é muito difícil. E ainda mais quando você você é mais velha, tá começando assim, eu me cobrava demais. Então, enquanto eu via o pessoal estudar até aqui, eu estudava mais porque eu queria ir muito bem em tudo. Então, assim, eu me cobrei demais. A gente tem essa vontade maior do que quando a gente faz faculdade. Exatamente. Né? E eu queria perguntar o seguinte, na odontologia, a gente normalmente é solitário. A gente trabalha sozinho. Super. Tem dentista por aí que não tem sequer uma secretária. É os assistentes. E o jornalismo é o contrário. Você trabalha numa redação aberta, com todo mundo te ligando, com o WhatsApp muito, direto. E isso também foi uma ruptura. Foi muito. Desde a parte do estudo, que eu ficava muitas horas ali ao longo do dia, tarde inteira, estudando, isso já foi uma fase muito difícil. Porque às vezes você ficava, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Meu Deus do céu. Sim. Aí meu marido me deu muita força. Ele falava, Anny, vamos, você tem tantos anos para trabalhar ainda. Quantos anos você espera trabalhar com a expectativa de você trabalhar muitos anos ainda como dentista? Não desiste. E no meio do caminho foram surgindo oportunidades para eu voltar para a TV, outros convites. Então era muito difícil. Eu falei, meu Deus, será que eu devo voltar? Será que eu devo voltar? E aí eu fui persistindo e fui me encontrando na odontologia, assim, mas desde o começo, mesmo dos anos de estudo, eu sempre me encantei pela integrativa, pela área integrativa, que eu já seguia a integrativa na saúde, na minha própria saúde, então, assim, foi uma área que já me chamou muita atenção. Eu falei, eu não quero trabalhar de maneira tradicional, só lá tratando do dente, eu quero entender como as questões que ocorrem na boca afetam o corpo inteiro. Então, desde o começo, foi essa visão, né? Porque teve um convidado que eu trouxe aqui, ele me falou uma frase que marcou muito. Ele falou assim, eu trato as pessoas através dos dentes. Olha. Ele falou assim, eu cuido das pessoas através dos dentes. Eu não trato dos dentes, porque isso é muito chato.
Perfeito. Né? E é verdade. A gente não é um profissional que conserta nada. Exatamente. A gente trata um todo. Né? Não tem como tirar, né? Então, assim, é difícil. Você não tira o dente, deixa para consertar e pega depois. Não dá. Exatamente. Né? Eu coloquei aqui no meu roteiro o seguinte. São vários, eu vou falar aqui, você vai falar dos itens, a gente vai abordando devagar. Com certeza. Que é o impacto da alteração dos hormônios femininos em várias áreas. Por exemplo, saúde bucal. Como que isso atua? Como que no momento que, de repente, antes também na pré-menopausa, na menopausa, como que isso funciona? Ótimo, Anderson. Isso é um assunto muito importante. Que foi o que eu comecei a perceber, né? Na minha própria vida, que nem eu te falei lá atrás, meu filho nasceu prematuro, tudo. E eu já estava, os meus hormônios já estavam bem alterados lá atrás, mas isso é uma coisa que eu sempre tive hormônios mais baixos. Então, é uma coisa que já veio me acompanhando. E eu tinha alguns sinais. E assim, toda vez que eu visitava algum médico, ele sempre me falava, você vai ter que usar anticoncepcional para equilibrar os hormônios. Mas na época eu não entendia que o anticoncepcional estava bloqueando, porque você não... Quando você toma anticoncepcional, você não é capaz de engravidar. Então, ou seja, tá ocorrendo um bloqueio ali em você, dos seus hormônios ovariano, um bloqueio ovariano. E aí, meus hormônios foram piorando ao longo do tempo. Eu comecei a ter sintomas de menopausa. Sintomas que as mulheres têm. Sangramento gengival, cansaço, dores nas articulações, aquele brain fog, tudo. Na época eu não tinha essa noção que era isso. Até que eu caí num médico integrativo, num ginecologista integrativo, ele começou a me mostrar, eu falei, meu Deus, os parâmetros de uma mulher na menopausa. Ele falou, é óbvio, o remédio que você está tomando, vamos suspender. E suspendeu, e assim, eu melhorei muito, fui melhorando aos poucos. E os sintomas que eu tive lá, na época, eu passei por alguns dentistas, tudo, mas ninguém soube fazer essas relações, sabe? E eu, estudando depois a integrativa, comecei a ver que faltava esse conhecimento para as mulheres, como eu não tive lá atrás, conhecimento de conseguir ver um sinal na sua boca que pode estar relacionado a uma queda hormonal. Não tinha esse conhecimento. E quem alerta? Sinais de alerta. Quem alerta aos sinais são os profissionais de saúde. Exatamente. E se eles não têm uma abordagem, ou, não vou dizer, um treinamento para isso, a mulher passa batido. Passa batido. E aí ela começa a sentir todos os problemas e de repente fala, não, vai passar. Não vai passar. Exatamente. Né? Sem ajuda, não vai passar. Não vai passar. Né? E assim, eu senti que faltava esse conhecimento. Assim como eu não tive na época, eu falei, gente, essas mulheres precisam estarem mais atentas a esses sinais. E eu acredito que é o momento. Aí eu comecei a estudar a fundo, fui fazer uma pós-graduação na área integrativa, odontologia integrativa, já tinha feito em medicina integrativa também, já tinha feito medicina do sono no Einstein. Eu falei, é isso, eu vou focar meu atendimento nessa mulher, 40 a mais, e todas as questões que ela enfrenta ao longo dos anos, desde a perimenopausa, que hoje em dia transição mudou, né, o nome transição menopausal, a própria menopausa, o pós depois da menopausa. Então assim, e comecei a estudar e ver que faltava mesmo esse conhecimento, porque essa fase traz muitos sinais que ninguém nunca falou pra gente. Então quando você tem esse conhecimento em mãos, fica muito fácil. Você vai no dentista e já sabe. Às vezes a mulher tá lá sofrendo, nossa, eu escovo o dente, eu faço tudo, mas toda hora que eu vou lá, eu tô com tártaro. Eu faço a limpeza, daqui a pouco eu tô com tártaro. Então eu tenho cárie toda hora. Por que se eu cuido tão bem dos meus dentes? Então não tá só relacionado à escovação. Isso é importante, é fundamental, mas a gente já sabe, né? A vida inteira a gente cresce ouvindo isso do dente. Você escova o dente, tem fio dental. Mas e as outras Não, porque questões? surgem perguntas do tipo, mas vai formar tártaro para sempre? Sim. A resposta que a gente tem, vai. Sim. E aí então aí a gente acaba limitando a abordagem. Exatamente, né? Exatamente. Focando muito só na limpeza, no fio dental, na pasta de dente, que é tudo super importante, mas não são as únicas armas que a gente tem para combater o equilíbrio funcional também, né, nessa idade, porque eu entrevistei outro profissional aqui, tem diversas alterações que acontecem pós-40. Diversas. Muitas. Vou falar algumas dentárias, que os dentes ficam espaçados, coisa que não tinha antigamente. Aqueles black space lá, né? Então, às vezes, você passava um fio dental, ficava apertado, agora ele passa o amarelamento dos dentes. Exatamente. É uma coisa que o envelhecimento da boca. O envelhecimento da boca, Anderson. E tá tendo isso em
um pessoal muito novo. Tá chegando no consultório com a boca envelhecida por conta desses shots que o pessoal toma para imunidade, muita coisa com limão, muita coisa com vinagre, muita bebida desses energéticos, tudo sem ter o entendimento, sabe? Você precisa usar um canudo, você precisa fazer não sei o quê. Então, o dente vai sendo agredido o tempo todo. Então, a pessoa chega no consultório com sinais de envelhecimento. Os próprios cigarros eletrônicos, né? Isso é uma coisa que está aí disseminada e é pior do que o próprio cigarro anterior, né? No caso dos distúrbios do sono, eu adoro. Que eu acho que é importante a gente falar, né, nesse período específico. Da mulher. Olha, Anderson, o que chega de mulher no consultório com distúrbio respiratório do sono que elas nem tinham ideia que tinham. Você vai fazer o exame do sono, você pede a polissonografia, vem elas, nossa, mas eu nem sabia. Porque nessa fase da vida, depois dos 40, é muito comum você desenvolver uma coisa chamada SARVAS, a Síndrome da Resistência das Vias Aéreas Superiores. O que seria isso? Fica entre o ronco e a apneia. Então, às vezes a mulher fala, mas eu não ronco. E o marido, também nunca me falou nada que eu ronco, nem tenho apneia. Mas fica entre os dois. Então, não é algo que chama tanta atenção. Só que quando você faz o exame, você vê. Porque já existe uma dificuldade para respirar. Respiração já é difícil chegar ao ar, o oxigênio no cérebro. Então, a mulher já sofre. Então, já é um processo mais sofrido. Por que acontece isso? Porque depois dos 40 já vem aquela redistribuição da gordura corporal. A gente começa a acumular em locais que a gente não acumulava antes. E aqui, principalmente, nessa área da hora. E perde também, né? Perde também muito. E aí, o que acontece? Ocorre um colapso das vias aéreas. Aí você está deitado, vai colapsando, a própria força da gravidade, mais a idade, mais a queda hormonal, esse acúmulo de gordura, a mulher passa a ter distúrbios respiratórios do sono. Aí acorda mal, cansada, sem energia, estressada. Por quê? Porque ela, ao invés dela descansada, ela conseguir entrar num sono mais profundo, ela ficou em estágios mais superficiais do sono, e onde não ocorre restauração do corpo, de músculos, de nervos, da mente. Então, ela não está bem. E o sistema simpático dela fica ligado. Então, uma coisa que, para mim, não seria nada, se eu não dormir a noite inteira, qualquer coisinha que acontece, eu posso ficar extremamente estressada. E o sono, o que acontece? Do jeito que você... A insônia. Nossa. Tem muito diagnóstico diferencial. Sim. Então ela chega para você com insônia, você tem que tem que buscar um histórico gigantesco para a gente poder chegar no tratamento adequado e às vezes organizar o organismo, né? Exatamente. Você sabe que às vezes ela tem um distúrbio respiratório do sono, por isso que ela tem a insônia também. É complicado. E às vezes tem insônia, não dorme, aí não produz, aí tem problemas de lapsos de memória durante o dia. Aí os hormônios são todos regulados porque não dormiu. Exatamente. O sono é algo extremamente importante, é um dos pilares da longevidade, né, o sono. As mulheres já trazem essas queixas de alguma forma para você ou ainda você procura? Trazem, muitas trazem. Assim, às vezes ela vem, porque como você já tem um consultório estabelecido, elas já vêm com essas queixas ou esses sinais. Vem muitos sinais. Algumas, às vezes você vai fazer o exame e você já vê na hora aquela língua edentada, marcada, bruxismo, ronco. O bruxismo, atualmente, tem diversos estudos que já demonstram que o bruxismo ele é uma comorbidade dos distúrbios respiratórios do sono. Ele seria o quê? Um mecanismo de defesa do nosso sistema nervoso central para a proteção das vias aéreas. Ou seja, o sistema nervoso envia um sinal para que nossos músculos mastigatórios façam movimentos rítmicos e, com isso, abram as vias aéreas. E tem outras correntes também que acreditam que o bruxismo também pode ser por conta da respiração oral. Porque quando você respira pela boca, resseca totalmente a mucosa. E aí seu cérebro também envia sinal para que você faça movimentos para que estimule as glândulas salivares a produzir saliva. Porque a falta de saliva, inclusive é legal a gente falar disso, é uma das coisas mais sérias que existe. As pessoas não têm ideia. A saliva. A falta de saliva, gente, traz muitos problemas. A lubrificação, a saliva. Muitos problemas. A autolimpeza que ela promove é extremamente importante. Às vezes a pessoa, tem o cárie toda hora. Mas você vai ver, a pessoa não tem produção de saliva. E um distúrbio hormonal, de repente, pode trazer esse sintoma? Muito, porque uma das maiores questões que eu acho nessa fase de transição é porque como a queda... Cai demais o estradiol. A queda do estradiol, o que ela faz? Ele promove uma hipossalivação.
a gente passa a produzir menos saliva. E isso vai gerar uma xerostomia, que é a boca seca. Então, a xerostomia pode acontecer também por conta de medicamentos. E nessa fase, o que acontece? Cada hora você vai passando no médico, te manda tomar um remédio, outro. Então, vai acumulando a falta de saliva que já está ocorrendo pela queda do estradiol, mais a falta de saliva por conta de um medicamento que a pessoa usa. Tomou um antidepressivo, tomou algum medicamento, já tem a xerostomia. Então, junta a hipossalivação por conta do estradiol e a xerostomia. Então, fica muito sério. Então, assim, e os problemas, a gente pode listar vários. A gente pode listar sangramento gengival, o ressecamento. A gente pode... Na hora acontece sangramento gengival. A gente pode falar de desenvolvimento de algumas infecções. A gente pode falar de Candida albicans. A gente pode falar de ressecamento do canto da boca. Enfim. Exatamente. E tudo que a mulher não percebe, né? Exatamente. E o lábio, então, totalmente nem seco, falar. Totalmente ressecado. É bem complicado. E a saliva também, ela impacta diretamente a nossa nutrição, porque você começa a ter dificuldade para engolir, disfagia, tudo, a digestão. Então, você vê como está tudo interligado. Aí, o que acontece? Você não tem saliva, a sua microbiota oral está totalmente alterada, seu pH totalmente alterado. Alterou a microbiota oral, vai alterar o intestinal. Olha a ligação. Total. Então, assim, a mesma mucosa que está aqui, está lá, vai no nosso corpo todo, o tecido. Não, e aí a gente junta a dificuldade mastigatória que as pessoas têm de não prestar atenção se está triturando o alimento direito. Exatamente, Anderson. Então, às vezes engole com pedaços grandes, aí demanda demais o estômago para poder quebrar aquilo e os nutrientes do intestino vão embora. Você não absorve nada, passa tudo direto. E outra coisa, Anderson, que eu vejo muito chegar no consultório, eu vejo que falta, acho legal falar sobre isso também, para despertar isso nas pessoas, a importância de uma mastigação equilibrada. As pessoas não têm ideia, até mesmo para você absorver os nutrientes, da importância de mastigar dos dois lados, de ter uma mastigação bilateral. Ninguém nunca me ensinou, eu venho de família de dentista, mas nunca ninguém tinha falado, olha, você tem que mastigar cada hora de um lado, do mesmo jeito. Você sabe que a gente tem uma formação que é tantas vezes. Mastiga de 25 de um lado, 20 de outro. Escove de um lado, tanto do lado de outro. E a gente não presta atenção no que está fazendo. A gente está contando. Automático. 1, 2. Então, assim, é por isso que a escovação... A cerda é macia, a cerda é dura, a cerda é mista. Isso é o que eu falo para o meu paciente. Isso não é o problema, tá? O que importa é o que está atrás da cerda, é a mão que está fazendo direito. Exatamente. Né? Então, acho importante a gente falar disso. Agora sim, pergunta grande. E aí, tudo bem? Pergunta grande. Abordagem integrativa. Explica isso para a gente legal, de uma forma para a gente poder entender melhor. Eu acho assim, aquilo que a gente estava até falando antes, né? Não tem como você tirar a boca, tratar e não tem impacto nenhum. Tudo que você faz na boca vai refletir no corpo. Hoje em dia não dá, mas o profissional que não tem essa visão integrativa, ele vai ficar para trás. Não tem como. Porque, assim, cada dia que passa, os estudos estão mostrando da importância dessa integralidade, do que acontece na boca vai refletir no corpo. Que muitas vezes um problema, como eu estava falando agora da microbiota oral, que você está tratando lá, está se matando para tratar, mas se você não viu que o foco da infecção está ali na boca, não vai parar. Problemas cardiovasculares, quantas vezes está ali na boca o problema? O foco, o sangramento, levando bactérias para lá. Então, assim, essa visão integral, eu acho que é um caminho sem volta. E graças a Deus a odontologia está cada vez mais aberta a isso. Eu acho que isso também, desculpa te interromper, isso acaba enriquecendo mais a nossa anamnese. Muito mais. Então, assim, e aí a gente consegue encaminhar pacientes que a gente pegou ali para outros profissionais. Exatamente. E o tratamento vai ser muito... a resposta desse paciente ao tratamento vai ser infinitamente melhor. É a mesma coisa, eu vou tratar o sono do paciente. Você sozinha, você coloca um aparelho intraoral para o ronco, a apneia, você tratou, você conseguiu resolver aquilo que você está apto a fazer. Mas não é só aquilo. Você tem que ter uma investigação de diversas coisas, hormônios, cortisol. Então, eu vejo às vezes alguns colegas falando, o bruxismo não tem cura. Como não tem cura? Se o profissional está só olhando ali, para aquele momento na boca, colocando aparelho, a placa de proteção, pensando só ali. Mas por que esse paciente está fazendo esse bruxismo?
Então, da assim, onde vem? Da onde vem? É isso que eu gosto da integrativa. A gente tem que investigar por quê. Como é que está o cortisol dele? Como é que estão os outros hormônios? E como é que está a alimentação? Então, você começa a entender que está tudo relacionado. E aí sim você consegue devolver melhor qualidade de vida do paciente. Porque você tratar só ali, coloca uma placa e pronto, é o que acontece. Eles chegam para mim falando, doutor, eu uso placa há 20 anos, eu uso há 25, eu uso há 15 anos usando placa, quebro o dente, mas alguém já entendeu, já investigou teu sono? Você já fez uma polissonografia? Não. Já investigou? Não. Então, assim, sabe, eu acho que isso E eu percebia isso quando chegava pra gente dores de cabeça, de disfunção articular, por exemplo. Adoro essa área também. A disfunção articular, o paciente procura todo mundo, porque ele não entende ainda. Apesar que hoje, com o Google, com algumas coisas, ele dando alguns pontos de musculatura positivos, ele já sabe que ele tem que ir no dentista. O problema é que a gente só consegue amenizar o quadro, que é meio frustrante para o profissional. Sim. Amenizar o quadro, tem que resolver, mesmo sendo difícil, né? Que já é um paciente mais complicado, porque ele vem de um sofrimento ali buscando em tudo quanto é lugar uma dor crônica, né, do sistema estomatognático. É justamente por isso que os pacientes que chegam para mim com DTM, normalmente eles já estão com dor em diversas partes do corpo. E muitas vezes essas mulheres chegam com diagnóstico de fibromialgia. Você vai estudar, você vai ver a ressonância magnética, elas começam a usar os dispositivos intraorais, a dor do corpo some. Porque, na verdade, não era uma fibromialgia. Já vinha com um desalinhamento lá em cima, com uma compressão de uma ramificação do nervo trigêmeo, que envia sinais de dor para o corpo todo, e essa mulher recebe um diagnóstico de fibra e muitas vezes toma medicações fortíssimas, que foi o caso da minha própria mãe, que ficou anos sendo tratada com antidepressivo super forte, e, na verdade, era um problema que estava aqui. Pois é. E aí, olha como está tudo interligado. E está tudo interligado. Eu preciso do médico também, eu quero ele trabalhando em parceria comigo. Mas eu preciso dessa parceria. E hoje em dia tem os implantes hormonais, né? Que ainda é uma... Eu não vou chamar de polêmica, porque não é. Já é uma coisa já estabelecida, né? E isso vai ajudar bastante, né? Em algumas mulheres que você vai liberando as cargas hormonais ao longo do tempo para poder estabilizar, né? No caso do estradiol e da progesterona, a gente pode dizer que eles são marcadores de problemas. Nossa, eles são fundamentais para a mulher. A gente até brinca que a progesterona é o chocolate da mulher, né? Porque assim, ela acalma, ela relaxa, ela é indutora do sono. Então, principalmente as mulheres que sofrem de bruxismo, é outro marcador que eu gosto de olhar. Como está a sua progesterona? Porque às vezes a mulher não tem progesterona mais no organismo, não tem nada. Então, assim, ela já vai ter muito mais tensão, ela não tem aquele sono profundo, restaurador, não relaxa a musculatura. Então, tem que ter um trabalho em parceria com a ginecologista. Como é que tá? Você quer fazer reposição? Como tá? Você ter essa conversa com a ginecologista, com a dentista, para que juntas você consiga devolver a qualidade de vida para essa mulher. A mesma coisa como o estradiol. A mulher que não tem estradiol, ela sofre muito mais com DTM, porque o estradiol é o maior lubrificante do nosso corpo. É o maior. E o que essa articulação precisa? De lubrificação. Então, se ela não tem, não só ela, o homem também, mas como o assunto principal é a mulher aqui, a mulher, se ela não tem estradiol, normalmente ela vai ter dores articulares. Então, a mulher que te procura com dores articulares, normalmente você vai buscar esses marcadores. Eu quero ver como é que tá, exatamente. Como é que tá. Pra gente juntas, eu, o endócrino dela, a ginecologista, entender como é que a gente pode ajudar esse paciente. Eu gosto muito do tratamento multidisciplinar. Eu acho que não dá para fazer nada sozinha. Eu vou lá, vou pôr um aparelho e pronto. A mulher, não, mas eu vou botar um aparelho, melhorou um lado. Mas e aí, você não tem hormônio nenhum, você não tem nada. E as placas, a gente já sabe que as placas aumentam em 50% mais as dores. Exatamente. As placas servem mais como meio de diagnóstico. Exatamente, Anderson. Do que como tratamento. Exatamente, eu vejo mesmo. E é um processo doloroso, porque elas apertam a placa. Não, você sabe que eu já peguei paciente que veio com placa de silicone para bruxismo. Exatamente. Eu falei, o bruxismo vai adorar isso, tá? Vai cada vez mais. Ele vai achar o máximo. Não, mas é só para proteger os dentes do desgaste. Então, exato. Anderson, esse é o problema. As pessoas, muitos profissionais, pensam só nisso, em proteger. Só que o paciente está há 20 anos protegendo. Pois é. E qual foi o tratamento que foi feito? Você descobriu a causa desse bruxismo? Isso quando não chegam falando, olha, já me disseram que é para a vida toda. Não, e quantos que eu escuto falar, não tem cura, mas como não tem cura? Você investigou, mas ele nasceu com esse bruxismo? Não. Tem que entender o que está acontecendo com ele.
Está acontecendo alguma coisa com o sistema simpático que está ligado o tempo todo, que o paciente está lá arranjando o tempo todo. Eu queria que você falasse um pouquinho do envelhecimento dentário. Como que a gente detecta e, de repente, a pessoa consegue perceber ela mesma alguns sinais. Um dos sinais que eu acho muito importante, Anderson, principalmente para essa mulher 40+, uma coisa bem comum é a retração gengival. Você está lá fazendo o seu autoexame, está lá no espelhinho, você vê aquela retração, aparece, né, o dente, a gengiva sobe mais do que deveria subir. Isso é um indício, Anderson, que a pessoa ela está perdendo o osso. Então, assim, quando eu vejo esse sinal, e a mulher que está me assistindo agora, é importante que ela faça, que ela procure um médico, que ela faça um exame de densitometria óssea, que é o padrão ouro para diagnosticar osteopenia, osteoporose, porque um dos sinais de que a paciente está perdendo o osso no corpo pode ser através de uma retração gengival. Exatamente. Já é um sinal que ninguém nunca imagina. Sim, a escovação forte também, claro, se você escova com muita força, você tem que saber como escovar o dente. Vai causando retrações gengivais, mas um dos sinais na mulher 40+, pode ser e são retrações diferentes. São. Né? São tipos de retrações diferentes. Por escovação e por perda óssea. Porque a escovação, normalmente, até a pessoa bem mais jovem pode ter também, né? Tem gente que tem a mão muito pesada. E junta com uma escovadura. Escovadura vai ter retração, com certeza. Mas, nessa mulher 40+, 50, é uma coisa que a gente tem que se atentar, porque muitas vezes os sinais... Outro exame também que é bem importante pra gente, que o dentista consegue, muitas enfermidades que ocorrem, a gente consegue ver esses primeiros sinais na cavidade oral. Que nem eu te falei do distúrbio do sono, o paciente abre a boca, você vê uma língua toda dentada, não sei o quê. Precisa investigar. Será que ele não tem um hipotiroidismo? O hipotiroidismo pode deixar a sua língua mais inchada. Será que ele não tem um distúrbio do sono, um bruxismo? Pode deixar a língua marcada. Então, assim, é investigar por sinais assim que passariam batido. O paciente abre a boca, você já tem que pensar lá na frente, não só naquilo que está acontecendo, né? Exatamente. Uma coisa que eu encontrei lá no Instagram, o protocolo, se eu estiver errado, você me fala. HBTC-RFA. Chama Human Body Total Care, que é o cuidado total do corpo humano, que foi desenvolvido por um professor, Dr. Wilson Aragão, né? Baseado em aparelhos ortopédicos, planas, Dal Ponte, e ele estudando como colocar a nossa ATM numa posição mais confortável, sem compressões. Então, assim, porque como eu até comentei no início, existe uma ramificação do nervo trigêmeo que passa por aqui, que quando ele é comprimido, por conta de um posicionamento incorreto da ATM, ele pode enviar sinais de dor para o corpo inteiro. Então, vem muitas pacientes no meu consultório com sintomas de fibromialgia. A paciente tem certeza que ela tem fibromialgia. E aí, quando você começa a fazer todos os exames, começa a usar o aparelho, não para fibromialgia, mas para a ATM, para melhorar essa compressão, colocar ela numa posição melhor, melhorar o ronco, a apneia, redirecionar a respiração para o nariz, ela começa a notar, doutora, nesses últimos meses eu não tenho mais sentido tanta dor nas articulações. Então, assim, porque tá tudo interligado. Mas essa ligação dos hormônios já é direta? A gente pode ver taxas baixas com reflexões na boca já? Muitas. A gente já consegue relacionar de forma direta? A gente já consegue ver muito. Tipo, do estradiol, principalmente, é um que a gente consegue ver claramente. Por isso que eu perguntei do marcador, sabe? Que a gente consegue ver claramente a mulher que já está na menopausa. Normalmente, ela já vem com aquelas queixas comuns, sabe? Bem sangramento gengival, secura bucal, sensibilidade nos dentes, perda óssea na mandíbula, na maxila. A própria radiografia panorâmica é um grande marcador para a gente que trabalha com a odontologia integrativa, porque pela radiografia panorâmica a gente já consegue ver uma perda óssea. E se a paciente está perdendo osso, no osso mais duro do nosso corpo, na mandíbula, você imagina como está perdendo no corpo? Então. Está perdendo no corpo também. A osteoporose deve estar iniciando em algum ponto. Isso é extremamente sério, porque ela é extremamente sério no corpo normal. Você tem fraturas, você imagina na boca, você perde o dente. Sem dente, como você se alimenta, como você mastiga, como você vai... o seu organismo vai receber esses nutrientes, vai digerir tudo. Se você não tem o dente, por exemplo. É bem sério. É bem sério mesmo. A osteopenia e osteoporose nos maxilares, na mandíbula, é algo extremamente sério. Não, e a gente abordando dessa forma, a qualidade de vida da mulher, ela melhora demais. Sim, e quantas vezes você, exatamente por um exame simples, barato, você já consegue ver, olha,
senhora não está com uma qualidade boa, ou seja, qual é o futuro se você não tratar? Vai começar a perder dente, vai ter amolecimento de dente, vai ter doença periodontal, que é outra coisa muito comum nessa fase da vida, com a queda dos hormônios. Exatamente. E como surgiu a ideia do livro? Que eu já vou falar dele aqui. Legal. O segredo da saúde oral feminina. Exatamente, porque como eu já estava nesse esquema de dia a dia, sempre por uma coincidência, foram chegando para mim mulheres, e eu, como eu comentei no início da entrevista, eu já tinha passado por algumas questões na minha própria boca e que eu descobri que era por conta de medicamentos que eu tomava, e vi que não tinha essa informação disponível para mim. Não tinha, foi uma coisa que demorou para chegar, até que eu cheguei naquele médico integrativo e falou, olha, esse sangramento tem relação com isso, com a doença do seu coração. Começou a fazer as correlações e eu pensei, gente, eu preciso ajudar essas mulheres também. E esse conhecimento que eu tenho hoje, que eu vim adquirindo de estudo, de cursos, de especializações, eu falei, eu vou colocar tudo isso num livro e vou ajudar essas mulheres. Eu acredito que esse livro vai ajudar essas mulheres, porque a gente fica achando que só está relacionado à escovação. Eu acho importante de forma... Ele é informativo demais. É uma informação nova. Que eu até te pergunto se o material de pesquisa foi fácil. Não foi, Anderson, não foi fácil. Porque, concorda comigo? Não foi fácil. E muitas vezes não tem tantas referências porque não tem tanto estudo ainda. Exatamente. Então, assim, é complicado. Mas, assim, a queda hormonal é nítida. É nítida na boca. Não tem como desassociar a boca, tirar a boca da boca. Não tem como. É o tecido gengival. Na boca, a gente tem diversos receptores hormonais, assim como a mulher tem na vagina, ela tem na cavidade oral, é igual. Na nossa ATM tem receptores de estradiol, de estrogênio, tem receptores de progesterona, então assim, não tem como você tirar, separar uma coisa da outra. E ele fala, além de falar de tudo, ele ajuda a informar a mulher de uma forma, de algumas coisas que ela pode estar sentindo. Sim, exatamente. A minha intenção com o livro é exatamente isso, para que a mulher consiga ela mesma se olhar no espelho e falar, bom, eu já sei, não, tem alguma coisa acontecendo. Isso não está normal, não era para eu estar sentindo isso na minha boca. Aí ela vai procurar o dentista, ela vai procurar o médico e vai conversar e vai conseguir entender melhor e até mesmo para ela chegar com confiança, sabendo do que ela está falando. Não, eu tô com a minha língua assim, tá marcada desse jeito. Doutora, será que eu não tô com um distúrbio do sono? Algo que ela nunca tinha parado para pensar. A minha intenção com o livro é despertar elas para isso. Eu acho genial. Por quê? A mulher passa por um período muito difícil. De muitas transformações. E aí, ainda estão listados 4 ou 5 sintomas que são populares. Né? E talvez o livro aumente isso para ela poder se enxergar melhor, Anderson. Se identificar com aquilo. Ampliar, né? E você bate o olho. E os profissionais também. Exatamente. Porque às vezes o profissional ele não tem essa relação. E isso eu falo porque não tem mesmo. Não tem, Anderson. E eu acho importante até mesmo para as mulheres, as profissionais da área da saúde que tratam ou de outras mulheres, entender também, tipo médicos, porque eles estão lá na área deles. Muitas vezes eles não sabem, porque eu já passei por diversas ginecologistas, ninguém me falou da cavidade oral. Não falo. Mesmo agora, recentemente, as últimas que eu passei já na menopausa, tudo, não tem esse conhecimento. Então, eu acho importante levar esse conhecimento para elas também, bater o olho na paciente e já perguntar também, e na sua boca, você está tendo alguma manifestação? Porque ela vem com aquele relato, tipo, às vezes ela só está faltando isso, que alguém pergunte para ela, para que ela possa direcionar esse paciente. E às vezes ao contrário, ela vai no dentista. Exatamente. Ela está passando por tudo isso, ela sabe que a área disso é no ginecologista, mas ela tem problemas na boca. Exatamente. Mas ela procura os profissionais de forma separada. Sim. E a boca vê. E aí o dentista trata de forma separada, o ginecologista trata de forma separada. Exatamente, e os problemas seguem ali. Exatamente. E assim, tem que entender que a mulher nessa fase tem todo um cuidado, uma escova diferenciada de dente. O produto que ela vai usar na boca não pode ser qualquer produto do mesmo jeito, porque a mucosa está mais sensível. Muitas vezes está parecendo um papel de tão fina. Então, assim, tem todo um cuidado que ela tem que eu acho legal que o livro traz essa visão, para que ela mesma possa se instruir e ao longo do, vai lá fazer uma compra hoje de um produto oral, ela já sabe, não, isso aqui não é para mim nesse momento. Vai comprar um enxaguante, não, esse enxaguante aqui não tá legal agora, para mim não dá para eu usar isso. Ou então, usou um produto, nossa, tá muito... Por que eu tô sentindo tão mal com esse produto? Porque minha mucosa tá muito ressecada, minha mucosa tá muito sensível. Então, assim, esses insights que eu quero que essa mulher tenha depois de ler o livro. Me surgiu uma pergunta aqui fora,
Como que a integrativa entende os enxaguantes? Como que ela faz? Porque assim, o enxaguante ele chega na boca, ele mata todo mundo. Tudo. Boa, e aí você tem que... A boca vai se... E é vendido em farmácia. É um tema complexo. Porque hoje em dia, assim, quando a gente conversa com um profissional, deveria ser prescrito para algum período, como é prescrito em periodontites, em outros problemas. Não é um sabonete. Exatamente, tá? Anderson. Não é um sabonete que você escovou os dentes, aí você passa um sabonete cheirosinho. Não é. Porque aquilo realmente mata o que é ruim, mas também mata o que é bom. E são os nossos maiores eles que defendem o nosso organismo, né? A nossa microbiota. Se você fica usando direto o tempo todo, você falou tudo, eu penso da mesma forma, é uma prescrição. Chegou a mulher, você já viu que a cavidade oral tá estranha, tá diferente, a língua tá mais branca, tem vários sinais ali que estão mostrando que tem um desequilíbrio. Então você vai prescrever por um tempo com um objetivo, exatamente. E aí depois a mulher ela pode suplementar lactobacilos, melhora toda a microbiota. Aí sim, suspende por um tempo. Ou então ela usa, tá no momento ela não consegue escovar o dente, faz um bochecho com um enxaguante. Então, assim, são momentos pontuais, mas não é uma coisa para você ficar usando o tempo todo. E saber qual comprar. O acesso é muito fácil. E saber qual comprar. Qual comprar, tem diversas fórmulas. Exatamente. Umas mais ardidinhas, outras tudo menos. Que eu já não gosto. Para mim, tudo que arde demais a boca, ainda mais para essa mulher nessa fase, ela não pode usar. Tem que fugir de produtos que tem álcool, tem que fugir daquele negócio que ardeu, que sensação maravilhosa, tudo ardendo na minha boca. Não. Principalmente nessa fase, tem que acalmar a inflamação, a ardência, tudo que... Você sabe o que me vem em mente agora? Do mesmo jeito que a gestante tem um cuidado com a boca e ela tem afecções, infecções que acontecem neste período, por que não acontece na menopausa? Acontece exatamente, também. Anderson. E na própria que você falou agora de um assunto super importante, a gravidez, muitas mulheres não têm ideia da importância do pré-natal odontológico. Eu não fiz pré-natal odontológico, ninguém me falou isso. E eu tive um problema no coração e eu tinha um sangramento específico. Então, assim, é muito importante que essas mulheres saibam, quem está pensando em engravidar ou quem já está grávida, façam o pré-natal odontológico. Procure um dentista que trabalha com pré-natal odontológico, porque é tão importante quanto o pré-natal normal. Não, o dentista passa a tratar da criança ainda na barriga da mãe. Exatamente. Se evita parto prematuro, uma série de consequências que podem ocorrer por conta de uma infecção na boca dessa mulher. Exatamente. É um foco de infecção, né? Uma gengivite é um foco de infecção. E o estresse nesse meio, como é que funciona? O estresse é outro... Porque a gente vive isso. Porque a gente vive estressado. E o cortisol lá no alto. E mesmo depressão, sabe? Porque o estresse constante ali deixa a pessoa deprimida. Deprime o sistema nervoso, deprime uma série de coisas. E aí... você vai ver também problemas na boca por conta disso. A pessoa começa a apertar durante o dia muito, trinca dente. O estresse, até mesmo retração gengival, por conta do bruxismo, né? Sim. Então, assim, o estresse, e aí, como eu te falei, a pessoa acaba entrando num processo depressivo depois de um tempo, sempre naquele nível de estresse. Porque, assim, a depressão vem como? O fato de não resolver. Exatamente. A pessoa vai ficando... Fala, já fui vários. Já fiz tudo. Um vai me ajudar, cria aquela esperança. Não dá. Aí vai no outro, mesma coisa. Então aí ele deprime aí. A gente nem fala em depressão, doença. Né? Pode acontecer, mas um caráter deprimente, normalmente. Exatamente. Tem. Anderson, e olha, tem muita relação com a saúde oral também, porque a pessoa que está deprimida, ela não tem ânimo para ficar escovando o dente, fazendo escovação, passando fio dental, não vai ter. Então, assim, também, além dos problemas que o estresse em excesso causam, também tem a repercussão na saúde oral, por conta de você mesmo não ter mais vontade de fazer limpeza. A pessoa não tem vontade de tomar banho, a pessoa que está deprimida vai ter vontade de fazer limpeza da cavidade oral. Aí vai ter mais problema na boca ainda. Aí ela tem o quê? Não tem coragem de sorrir, começa a ficar inibida, com a boca, com mau hálito, com uma série de coisas. Então piora o quadro deprimido, ela fica mais deprimida ainda. Exatamente. E os próprios remédios para depressão também vão ressecar a boca, vão trazer xerostomia, uma série de problemas também. Às vezes pioram, né? Já tem uma xerostomia causada pelos problemas da idade, deprime, então o remédio dá mais ainda. Ainda mais na menopausa, ela já tá com uma xerostomia por conta de uma hipossalivação, por conta da queda do estradiol e ainda vai tomar um antidepressivo. Vai ficar mais ressecada essa cavidade oral ainda. É verdade. Falamos de tudo? Falamos. Bom,
Eu vou falar do... O livro já está em pré-venda. O livro vai entrar agora dia 20 na pré-venda. Hoje é dia 18, né? Hoje é 18. Dia 20 ele entra em pré-venda, vai ficar um mês na pré-venda e o lançamento dele vai ser o mês que vem. Já Eu queria que você sabe vai, Anderson. Eu acredito que vai ser na Livraria da Travessa, no Shopping Guatemi ou no JK. Eles estão vendo, essa semana vai sair. Aí eu te mando o depois convite, você me manda. hein? Eu quero vou, que com você vá. certeza. Vai ser um prazer te receber lá. Bom, antes de encerrar, eu tenho uma pergunta que eu faço para alguns convidados, não para todos. Ai, meu Deus. Eu chamo de pergunta boca aberta. Ai, meu Tem uns que entram aqui esperando e não vêm, e tem outros que entram não esperando e vêm. A pergunta é simples. Valeu a pena trocar o jornalismo pela odontologia? Valeu muito. Você voltaria lá atrás e falava, olha, ou de vez em quando bate. Valeu, Anderson, porque assim, eu nunca deixei de ser jornalista e assim, parece que agora realmente eu encontrei meu propósito de vida, que é levar essa mensagem para outras mulheres. Então, agora eu vou começar a juntar aquilo que era a minha grande paixão, o jornalismo, com a minha nova paixão, a odontologia, e levar essa mensagem para as mulheres. Então, agora eu estou sentindo que realmente eu encontrei meu propósito. É um processo. Foi um longo processo. Longo processo. Obrigado pela presença. Obrigada a você, Foi um Anderson. prazer. Foi muito legal. Amei ter participado. Gente, encerramos por hoje. Não percam o próximo episódio. Obrigado por acompanhar.